Está no ar o explicador da Rádio Observador esta quinta-feira sobre o novo aeroporto de Lisboa e conversamos com André Pinotes Batista do PS e João Vale Azevedo do PSD. A moderação é feita pelo Paulo Ferreira e pelo Bruno Vieira Amaral. Entramos então numa nova fase do processo de construção do novo aeroporto de Lisboa. A ANA, que é a concessionária dos aeroportos portugueses, entregou ao Governo uma sua proposta para a concretização, para concretizar, se quisermos, a opção oficial de realizar o projeto em Alcochete. O documento ainda não é público e o Governo deve agora responder-lhe no prazo de 30 dias. Bom dia a ambos, André Pinotes Batista e João Vale Azevedo, pela presença neste explicador. João Vale Azevedo, começando por si, independentemente da proposta da ANA, daquilo que está no documento, já se discute de facto o envolvimento de dinheiros públicos para pagar a obra. Devia ser um objetivo do Governo construir o aeroporto mesmo sem qualquer investimento dos contribuintes, no modelo PPP? Bom dia, cumprimento o Bruno Vieira Amaral, o Paulo Ferreira e o André Pinotes Batista. Não haverá qualquer envolvimento dos contribuintes neste grande projeto que finalmente vai avançar, porque o Governo decidiu, mal entrou em funções, que a localização do novo aeroporto iria ser em Alcochete e foi imposta como condição à ANA, à AVACIA, à concessionária, que não haverá qualquer custo para os contribuintes. Isso é uma garantia, então? É uma garantia. Mas, João Vale Azevedo, o Ministro das Finanças há 2 dias pareceu levantar dúvidas em relação a uma certeza tão absoluta. De onde vêm essas dúvidas? Uma cautela académica, vamos dizer assim. Ontem mesmo reforçou com o Ministro das Infraestruturas, num comunicado conjunto, que se mantém a intenção de não onerar diretamente o Orçamento de Estado. Não haverá transferências do Orçamento de Estado para a construção do novo aeroporto. Isto é absolutamente claro. Portanto, não há notícia, se quisermos, nesta época natalícia. Agora temos uma boa nova, que foi exatamente confirmar que a ANA entrou no processo. A ANA tinha 6 meses para se pronunciar sobre os termos da decisão do Governo, a localização, a entrada num processo negocial também do contrato de concessão. Respondeu, temos este relatório inicial e consta, pelo que sabemos da informação transmitida pelo Governo, que há cenários em que não há encargos diretos para os contribuintes. Ou seja, a ANA alinha o seu posicionamento com as intenções do Governo. Se não o fizesse, estaria fora. O Estado poderia abrir um concurso internacional, a ANA podia concorrer, mas a ANA aceitou os termos desta decisão, a localização. Em traços gerais, estas condições para a renegociação do contrato, que incluem outras coisas. O Estado não abdicará das receitas previstas no atual contrato. Isto também foi assumido claramente ao longo dos últimos meses pelo Ministro das Infraestruturas, em várias audições parlamentares e entrevistas. Portanto, o Estado não abdica da receita que está no atual contrato de concessão e a margem de ajustamento poderá ser via o prazo da concessão. Conceder mais anos à ANA no período de concessão. E não se disse quantos. Isso está em cima da mesa. Portanto, o ajustamento, a variável de ajustamento será então pelos anos de contrato de concessão. Exatamente. Portanto, não há nova. Quer dizer, há outra boa nova, é que a ANA quis entrar neste processo. Muito bem. Não ter feito, mas entrou. Portanto, não há grandes notícias, mas eu tenho todo o gosto em aqui estar. Claro, certamente, e haverá seguramente mais questões para colocar. Claro. André Pinotes Batista, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia. O PS está tranquilo com esta reafirmação, se quisermos, depois houve ali alguma dúvida, mas agora reafirmado, de que não haverá um cêntimo, este cêntimo já é meu, um cêntimo dos contribuintes nesta obra? Bem, antes de mais, vale a pena sempre lembrar que a expansão da capacidade aeroportuária está a ser estudada desde 1958, entretanto deu-se Woodstock, o homem foi à Lua, mas Portugal coletivamente não foi capaz de decidir sobre uma nova localização no aeroporto. Para o Partido Socialista foi sempre prioritária a solução deste estrangulamento para a nossa economia, para a nossa diáspora, e portanto nós saudamos qualquer avanço que exista, ao contrário do que o PSD foi fazendo, e damos aliás nota do seguinte: não se trata apenas do novo aeroporto, trata-se também da terceira travessia do Tejo e as outras infraestruturas que vão modernizar a área metropolitana de Lisboa em termos de competitividade internacional, e portanto para nós este ponto prévio é fundamental.
Agora, chegados a esta fase em que entramos no dossiê Arnaud, Miguel, Miranda e Associados, que mais parece um nome de uma grande consultora ou de um escritório de advogados, mas são de facto os titulares desta negociação. O Governo não decidiu, ao contrário do que disse aqui o João, não decidiu a localização, mal chegou, pelo contrário, aquilo que fez mal chegou para levantar dúvidas sobre a credibilidade da Comissão Técnica Independente que tinha sido negociada entre António Costa, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Depois, sim, mais tarde, face às conclusões, acabou por dar um nome, e foi tudo o que o Governo fez até agora, porque a entrega desta proposta da ANA, no fundo, o que faz é marcar o início do processo negocial. Mas, Paulo e Bruno, há uma coisa que é fundamental e que o João aqui disse e que eu espero que ele esteja a dizer a verdade, e não o estou a acusar de mentir, estou a acusá-lo de precaução académica, política e partidária, termos aqui alguma cautela sobre dizer que não há notícia. Ora, quando Miguel Pinto Luz diz que vamos financiar o aeroporto com o dinheiro que é libertado da concessão, uma concessão que para já vai vigorar 50 anos e que começou há cerca de uma década, menos do que isso, nós estamos a faltar à verdade às pessoas, porque a libertação de verbas da concessão, enquanto vigorar a concessão, pode ter ónus, evidentemente, para a concessionária, mas no futuro, tudo aquilo que nós estamos a libertar são dinheiro potencial dos portugueses. O custo de oportunidade é um conceito económico básico que se aprende no primeiro ano da faculdade. E, portanto, existirão sempre custos, tem que haver muita transparência na forma como vamos escrutinar esta negociação. As concessões podem não ter notícia no dia, mas há uma coisa que nós temos a certeza. Décadas depois elas são notícia, são comissão parlamentar de inquérito, quando não são processos judiciais. E, portanto, o Partido Socialista não lança nenhum anátema, não é uma questão de desconfiança sobre as pessoas, tem a ver com o seguinte: é preciso que este assunto vá à Assembleia da República, é preciso que este assunto seja escrutinado, e finalizo com esta ideia. O famoso despacho de Pedro Nuno Santos de 2022 tinha razão. Ter razão antes do tempo é sempre uma chatice, e em política é uma chatice maior, e alerto as pessoas de Lisboa que nos ouvem para o seguinte: aquilo que a Comissão Técnica Independente e a solução de Pedro Nuno não previam era o aumento de 38 para 45 movimentos em Lisboa. Eu aterrei ontem na Portela, com atrasos, e queria dizer de uma forma, no Humberto Delgado, para ser mais rigoroso, e queria dizer de uma forma clara: o aeroporto está a arrebentar pelas costuras, e aquilo que a AD ainda não disse, nem o João aqui disse, e muito menos Carlos Moedas se pronuncia, é como é que querem comportar para a saúde das pessoas, para a poluição, para a sobrecarga daquela infraestrutura, um aumento tão grande quanto passar para 45 movimentos por hora. Ora, esta parte é que ninguém responde, e costuma-se dizer, sem querer ofender ninguém, que o diabo mora nos detalhes e que o seu maior truque foi convencer as pessoas que não existia. Vamos estar atentos para ter a certeza que não há diabo nesta equação. João Vale Azevedo, como é que se passa de uma previsão de custos de 6 mil milhões, que é a previsão da Comissão Técnica Independente, para mais de 9 mil milhões em poucos meses? O que é que justifica esta diferença? 3 mil milhões é muito dinheiro. Não sei, não conheço o relatório inicial, não conheço os pressupostos, não sou especialista em custos de construção, por isso não posso responder a essa questão. O que digo, e respondo ao André Pinotes Batista, é que é de rir a indecisão do Partido Socialista, do governo do Partido Socialista, a inação de Pedro Nuno Santos, ou a ação imediatamente contrariada pelo Primeiro-Ministro, é que contrasta com a atitude absolutamente clara, linear, deste governo. E deixe-me dizer, em relação ao aeroporto Humberto Delgado e às condições que tem ou não tem, existirão obras no aeroporto Humberto Delgado, vão arrancar, porque há necessidades, o aeroporto está a arrebentar pelas costuras, num contexto em que durante anos não houve um acompanhamento do contrato de concessão. Não houve. Nada foi exigido à ANA também no aeroporto Humberto Delgado. E está este governo a desbloquear tudo, a impor à ANA o que está no contrato de concessão. E, portanto, o resultado de todos estes atrasos no aeroporto Humberto Delgado, na decisão sobre o novo aeroporto, tudo isto tem implicações agora para os lisboetas, e sem ser para os lisboetas, com o número de movimentos, como referiu o André, mas isto não é um problema do atual governo. Isto resulta de vários anos de total indecisão por parte do Partido Socialista. E depois, para responder à questão dos custos de oportunidade, é evidente que eles existem. Não foi isso que ninguém afirmou, que não existe. Não há custos de oportunidade que ficam em casa. Claro que ficam.
Está uma negociação, está a der em cima da mesa. O que se disse é, não haverá nenhuma transferência direta do Orçamento de Estado. E isto foi uma condição imposta pelo Governo, aliás, como outra, que eu já referi, é de que não haverá, o Governo não abdicará das receitas previstas no atual contrato de concessão. O que eu gostava de perceber neste momento, eu acho que já percebi, mas o André vai ter que me reafirmar, se fizer o favor, é o que é que o Partido Socialista defende. Defende a localização. Isso estamos todos de acordo, grande consenso nacional, boa nova, há uns meses. Tivemos outra boa nova, como eu disse, a ANA quis entrar neste processo com as condições que o Governo impôs e vai continuar a impor. Num processo absolutamente transparente. Deixem-me só fazer este parênteses. O relatório inicial não pode ser neste momento apresentado porque isto consta do contrato de concessão. O Governo vai tomar uma decisão com impactos brutais na ANA Vinci e, portanto, não podemos ter, enquanto o Governo não decide, se avança para um processo negocial, não podíamos ter este relatório inicial público, não é? Porque é relativo a uma empresa cotada, que emite dívida, que tem ratings, etc. Mas, passado esse período de 30 dias, o relatório será público, entraremos num processo negocial absolutamente transparente, em modo de consulta pública durante 6 meses, portanto não há qualquer questão sobre este aspecto. Agora, esta foi a outra boa nova, que a ANA quis entrar neste processo, mas eu gostava de perguntar ao Partido Socialista se aceita estes pressupostos, ou se quer outros, se quer o Estado a investir. Se quer o Orçamento de Estado... Então vamos tentar perceber, André Pinotes Batista, o que é que o PS, para além da questão da localização, defende nesta negociação com a ANA? O Estado deve investir diretamente, deve deixar que seja a ANA a investir e depois, claro, haver também a oneração do Estado através do alargamento do prazo de concessão, por exemplo? Eu quero subscrever uma parte daquilo que o João disse, mas é uma parte muito pequenina. É só a parte inicial, quando o João diz que nós não conhecemos o contrato e, portanto, não nos podemos pronunciar sobre ele. Eu não vou perder muito tempo sobre essa questão das hesitações do PS, mas, assim, de uma penada, queria só dizer o seguinte. O PS, em 2009, teve uma solução, o PSD foi contra. Depois o PSD, com Passos Coelho, escolheu uma solução. António Costa, chegado ao governo, adotou solução que não era sua, convencido que isso era suficiente. Escolher a solução do PSD era suficiente para ter o apoio do PSD. Pois não foi. Hesitaram no momento de mudar a lei das autarquias, hesitaram nos momentos de decisão, quiseram atacar os secretários-gerais do PS. Se fosse António Costa ou Pedro Nuno Santos, em vez de resolver o problema, e eu não dou mais peso peditório das hesitações do PS, porque a verdade é que houve sempre um bloqueio por parte do PSD. Sobre a questão que me coloca, que é a questão que é essencial para os nossos ouvintes, é importante perceber o seguinte. Da parte do Partido Socialista, nós mantemos a nossa coerência e concedemos a este governo um chão comum de verdade, coisa que não nos foi concedida a nós. É evidente que teria sempre que haver uma renegociação da concessão. Foi, aliás, assim com a solução bloqueada pelo PSD no Montijo. Mais um. A questão que eu aqui coloco tem a ver com o facto de desconhecer o contrato e não saber se as infraestruturas que ladeiam, isto vai ao encontro da pergunta que me fez, mas também que tinha feito ao João, da mudança dos 6 mil milhões para 8 ou 9, que é uma estimativa do Governo. Poderá o Governo estar a simular um aumento de custo para dizer que teve uma conquista da mesma maneira que está a simular que conseguiu uma vitória sobre a ANA? É possível. Mas também é possível que os cálculos sejam feitos de forma diferente, incluindo a terceira travessia, incluindo as travessias fluviais, incluindo a construção da cidade aeroportuária. Não, mas eu não consigo saber porque eu não conheço o contrato, João. O João ainda há pouco disse que não conhecia o contrato. Eu acredito que tenha razão, mas nós não conhecemos, não podemos avaliá-lo. É o relatório inicial, André. É o relatório inicial da ANA agora. João, não se... É outra coisa. Não se foque que eu não interrompi. Está bem, mas não se foque que eu não interrompi. Preciso só de dizer uma coisa só para terminar. Aquilo que é evidente é que tem que haver uma negociação com a concessionária e o Partido Socialista não tem nenhum prurido em que ela ocorra, desde que ela ocorra de forma transparente, de que vá à Assembleia da República, porque Miguel Pinto Luz, atualmente Ministro das Infraestruturas, é o mesmo governante que, enquanto Secretário de Estado, que sabia que estava em gestão e que ia estar menos de 40 dias no exercício de funções, privatizou a TAP numa privatização de só com a 25ª hora. E, portanto, quer dizer, é uma coisa...
Quer dizer, é uma coisa dizer isso, então não vou sequer comentar. E, portanto, eu diria o seguinte, os protagonistas não inspiram confiança e, portanto, tem que haver uma transparência que é assegurada no Parlamento. O João é deputado, eu sou deputado, eu não estou a lançar um libelo de desconfiança, estou a dizer, um processo escrutinado pela Assembleia da República é um processo que nos dará garantias que não temos notícia hoje, mas que não temos comissão parlamentar de inquérito daqui a 10 anos, que não temos notícias daqui a 10 anos e, portanto, é no acompanhamento parlamentar que garantimos a total transparência do processo. Na certeza de uma coisa, vai haver uma lealdade do Partido Socialista para com o país que o Partido Social Democrata nunca teve e colocou sempre o seu interesse partidário à frente da solução deste problema. E esta é a verdade que dói à direita, mas que tem que ser repetida as vezes que forem precisas. O consenso que existiu agora era um consenso que já podia ter existido várias vezes. E o PSD escolheu-se sempre a si próprio em detrimento do país. João Vale Azevedo, o Governo e a AD estão disponíveis para, no fundo, tornar esta negociação mais transparente do que aquilo que é habitual? Com certeza. O processo será absolutamente transparente, será em modo praticamente de consulta pública, todos temos interesse em que isso aconteça e, portanto, devíamos estar aqui a celebrar, e eu vou celebrar, a boa nova, também com o André Pinotes Batista, reforçando este espírito natalício. Temos decisão sobre o novo aeroporto, é consensual, aparentemente o PS também aceita os termos da negociação, sem que haja qualquer custo para os contribuintes. Eu reforço que até nas infraestruturas, ao contrário do que o André parecia estar a sugerir, também não haverá oneração do Orçamento do Estado. Foi essa a garantia já dada pelo ministro Miguel Pinto Luz em várias audições. Nas infraestruturas está a falar das acessibilidades. Também vão ser feitas sem recurso a financiamento público, portanto, tudo em modelo de parceria público-privada, presumo. Exatamente. Isso já foi dito, eu não estou a dizer nada de novo. A terceira travessia, a A13 e as ligações ao aeroporto. A A33 e a respectiva ligação à A13 e ao aeroporto. A A33 é a circular interior da Península de Setúbal. Tudo isso será feito em regime de PPP, com renegociações de concessões de Coabrisa, num caso, num novo concurso na terceira travessia. Com a Luz ao Ponte envolvida, ou entretanto... Eventualmente esse detalhe... A Luz ao Ponte, por acaso, também não é um detalhe, a Cavaci também é proprietária de parte da Luz ao Ponte, não é bem um detalhe. Mas, André, diga se pretende outro modelo, isso é que não... Não, eu só quero é que esse espírito natalício de celebração não seja dar prendas em parcerias público-privadas mal desenhadas. É negociar... Eu gosto muito de celebrar e dar prendas à minha família. João, até lhe concedo uma coisa, que é para e para fechar, é brevíssimo. Até concedo uma coisa ao João, que é, as negociações também têm algum recato. Nós temos que ser honestos nas discussões que temos e é evidente que o esforço de transparência que exigimos tem a ver com o acompanhamento parlamentar no modelo que se entenda, mas nós não somos demagogos. Nós sabemos muito bem que uma negociação, mesmo feita por Arnaud, Miranda e Miguel, ela tem algum recato. As coisas têm essa particularidade e nós temos que ser pedagógicos. As condições têm que ser claríssimas, os contratos têm que ser claríssimos e é esse o compromisso do Governo também. Celebremos essa não notícia. Celebremos isso e o espírito natalício como termina boas festas também para vocês, João Vale Azevedo, André Pinotes Batista. Obrigado a ambos pela presença neste explicador e bom Natal, se não falarmos antes. Até lá. Bom Natal.